Vai falar o deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência disporá de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu preciso aqui fazer uma colocação, porque hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E neste dia em que nós deveríamos estar discutindo propostas para facilitar a vida das pessoas com deficiência, ou ampliar os seus direitos, ou pelo menos garantir aqueles direitos que já estão consagrados na legislação, nós recebemos a notícia de um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo Bolsonaro, desobrigando as empresas de cumprirem a cota para os trabalhadores com deficiência. Vejam bem, foi um avanço na legislação você ter um dispositivo obrigando as empresas que têm um determinado número de funcionários, tem acima de 100 funcionários, essa empresa, ela está obrigada hoje a reservar um percentual de vagas para as pessoas com deficiência. E esta lei, ela é extremamente importante para garantir o acesso ao mercado de trabalho para esta população que representa mais de 10% da população brasileira. Hoje, em torno de 14% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja uma deficiência leve, moderada ou grave. E muitas empresas vêm burlando essa legislação, muitas empresas não cumprem essa legislação, não respeitam essa cota. O Ministério Público do Trabalho tem feito uma fiscalização constante e tem notificado as empresas para que elas cumpram essa cota destinada aos trabalhadores com deficiência. Agora, para espanto nosso, não sei se é espanto mais, porque todo dia o governo Bolsonaro manda uma bomba para a gente no Congresso Nacional e nomeia um racista para a Fundação Palmares, Agora nomeou uma pessoa para a Biblioteca Nacional, a Funarte, que fala que os Beatles, eles são comunistas, que não sei quem, é um pessoal assim que precisa realmente de tratamento ou de estudo, precisa estudar mais, porque é um pessoal muito desinformado, mas todo dia tem uma notícia assim do governo Bolsonaro que nos preocupa, porque vem limitando direitos, vem suprimindo conquistas, e agora tem esse projeto de lei 6.195 que está tramitando na Câmara Federal, que ao invés de garantir que as empresas cumpram aquela cota contratando pessoas com deficiência, desobriga. Então, a empresa pode pagar 2 salários mínimos e ela não precisa contratar as pessoas com deficiência. Vejam bem, ela vai depositar num fundo, 2 salários mínimos, e aí não precisa mais preencher aquela cota de pessoas com deficiência na sua empresa. Ou então, uma empresa, ela tinha que contratar 3 funcionários com deficiência. Se ela contratar 6, ela excedeu a cota, ela pode se juntar com uma outra empresa que não contratou nenhum. E aí fica considerando como se aquela empresa também tivesse cumprido a cota. Então, essa aqui é uma lei que vem na contramão, justamente porque as cotas para as pessoas com deficiência, eu li ontem essa estatística, essas cotas são responsáveis por mais de 90% da contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vou repetir, as pessoas com deficiência que estão trabalhando, mais de 90% entraram no mercado de trabalho por conta da exigência dessa cota, dessa política afirmativa. Então, é extremamente importante essa lei, Agora, o que o governo Bolsonaro quer fazer é justamente
ir na contramão e desobrigar as empresas à contratação de pessoas com deficiência dentro desse percentual que a legislação hoje obriga. Então, eu queria aqui manifestar o meu repúdio a essa proposta. Espero que ela não seja aprovada, porque está havendo uma movimentação de entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência em todo o país, né? As próprias entidades estão já procurando deputados federais, senadores, para que votem contra este projeto e, de fato, prevaleça a lei que está em vigor, né, que garante esse percentual mínimo de pessoas com deficiência nas empresas. E olha que não é fácil fazer com que as empresas entendam o alcance social e a importância, o compromisso que elas têm que ter também com essa causa, né? Eu já vi empresa aqui em Campo Grande, né? Eu tive uma vez numa audiência pública que aconteceu na OAB, que tratava justamente desse assunto, quando uma pessoa lá com deficiência deu um depoimento que abriu uma vaga para pessoa com deficiência naquela determinada empresa. Ela foi lá e a empresa falou: você vai ter que fazer uns testes aqui para ser contratada, né? E deram para essa pessoa fazer algumas atividades, sabendo já de antemão que ela não teria condições de fazer, né, em função da sua deficiência física, né? E depois a pessoa se sente constrangida, a pessoa ainda é humilhada, fica numa situação vexatória, e a empresa diz assim: olha, nós tentamos contratar uma pessoa com deficiência, mas ela não foi capaz de realizar a atividade aqui que a empresa tinha à disposição nesta vaga, né? Então, é uma situação que as pessoas enfrentam com frequência, né, na busca de uma oportunidade de trabalho. É preciso que as empresas cumpram a legislação e tenham esse compromisso social de ter a boa vontade de poder inserir dentro da atividade produtiva a pessoa com deficiência, né? Se ela não pode fazer determinada atividade, com certeza ela pode realizar outras atividades dentro da empresa, né? Então, acho que é um retrocesso este projeto do governo Bolsonaro, que quer levar as empresas a não cumprirem a cota das pessoas com deficiência. Em resumo, esse projeto do governo, ele diz que quem não cumprir a cota de trabalhadores com deficiência poderá pagar uma compensação, 2 salários mínimos. E também a deficiência grave. Esse projeto é interessante, né? Ele fala que quando uma empresa contratar uma pessoa com deficiência grave, aquela contratação vale por duas vagas, né? Agora, resta saber quem vai dizer que aquela deficiência é grave ou não, né? É um outro problema. E, por fim, a cota emprestada, né, que está sendo chamada, quer dizer, uma empresa, ela teria que contratar 2 funcionários com deficiência, ela contrata 4, aí ela se junta a uma outra empresa que não contrata nenhum, então ela está cumprindo a cota para ela e para outra, né? Eu vejo um retrocesso muito grande, espero que a nossa bancada federal e outros deputados federais reprovem essa medida, e ainda mais hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que haja o bom senso dos parlamentares refletindo sobre a realidade dessas pessoas no Brasil, o que elas enfrentam de dificuldade para ter acesso ao emprego, ao mercado de trabalho, que essa proposta, então, seja rejeitada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Pedro Kemp.